gente, boa noite. Hoje a aula vai ser sobre a vida de Jesus Cristo e eu acho que eu vou surpreender vocês com detalhes. Eu acho não, eu tenho certeza. Bom, primeiro a gente começa com o casamento de José e Maria, né? As pessoas têm um pouco de dúvida a respeito, porque fala que Maria já estava casada com José, mas era virgem, que história é essa? Então, vou explicar isso daí. Naquela época, quando um homem ele estava interessado por uma mulher, ele preparava uma proposta de casamento para ela. Como que era essa proposta? Ele via o quanto que ele queria dar de dote por aquela mulher, e ele chegava lá, isso eu digo ele, mas tem opções, tá? O pai do homem com o pai da mulher e tal, mas era muito comum também o homem ir direto na mulher e falar diretamente com ela. Então ele preparava uma porção que ele daria de dote para ela, ia lá conversar com ela e falava assim: olha, tô querendo casar com você. E o que eu tenho para te dar é isso daqui. Aí, ele pegava uma taça, eu ia até pegar uma taça, mas esqueci. Uma taça de vinho e oferecia para ela. Se ela pegasse, eu tenho uma caneca aqui. Se ela pegasse a taça de vinho e tomasse, ela estava dizendo sim para ele. Se ela rejeitasse a taça de vinho, ela estava dizendo não para ele. Nesse momento, então, quando José foi lá e falou assim: Maria, eu tenho esse dote para te dar, você aceita? E ela pegou a taça e ela tomou. Naquele momento, eles se casaram. Já estava instituído o casamento para eles dois. Só que eles não tinham o lugar para morar ainda. Então, o que acontece? A mulher volta para a casa dos pais dela e pega o dote que o marido deu, já é marido, né? Que o marido deu para ela. Volta para a casa dos pais e ela começa a preparar o enxoval, chama as madrinhas, que eram chamadas de amigas da noiva, ficavam todas lá na casa dela, preparando enxoval, compravam as lamparinas, bastante óleo para colocar nas lamparinas, preparava os banhos que a noiva tinha que tomar banhos, noiva não, a esposa tinha que tomar banhos purificantes para ficar linda, porque naquele tempo eles não tomavam banho todo dia, né? Então tinha a pele meio sujinha, tal. Então tinha que passar os óleos, tomar bastante banho, e ela tinha lá um período que ela mesma não sabia de quanto tempo era, até o noivo vir buscá-la. Enquanto isso, o noivo, ele voltava também para a casa do pai dele. Lá na casa do pai dele, ele ia construir uma casa para ele morar com a esposa, ele mesmo que construía. Então, ele ia fazer uma casa bonitinha e tinha que ter muito mantimento, muito assim, mantimento para pelo menos 7 dias para ele e para a esposa dele. E quando que essa casa ficava pronta? Ele não sabia. Ele ia construindo, chamava o pai e falava assim: e aí, pai, já tá boa a construção da casa para a gente morar aqui? Aí o pai olhava e falava: não, tem que melhorar ali, aquela janela não tá boa para ventilação, melhora. Ele ia lá, melhorava, tal. Quando o pai falava assim: está ok, a casa está pronta, está perfeita para vocês, tem mantimento para 7 dias. Então, o que ele fazia? Ele pegava o padrinho dele, ia buscar a esposa dele. Só que era de hábito deles irem à noite. Então, depois que o sol se punha, que já estava escuro, o noivo ia até a casa da noiva com o padrinho, e o padrinho, quando chegava perto, ele dava uma corrida na frente e começava a gritar: o noivo está chegando, o noivo está chegando, o noivo está chegando. E aí a noiva, a esposa,
o esposo está chegando, gente, desculpa, é o hábito. O esposo está chegando, o esposo está chegando. E aí, quando chegava perto da casa dela e ela escutava, ela pegava a lamparina, por isso que tinha que ter bastante azeite, porque era de noite, óleo, né, na lamparina, e as amigas dela também pegavam cada uma a sua e saíam ao encontro do esposo, e eles se encontravam, comemoravam, iam para casa, fechavam as portas, e eles ficavam 7 dias lá dentro, sem sair, comemorando a lua de mel. Por isso que tinha que ter mantimento para 7 dias. No dia seguinte, que ele pegava a noiva, aí a família sabia que ela estava saindo, tudo, mesmo que eles sabiam que ela estava indo, eles faziam uma brincadeira de chamar que o esposo era um ladrão, porque ele veio na madrugada e roubou a esposa. Então chamavam o esposo de ladrão. E no dia seguinte, a família toda ia para a casa do pai do esposo e ficavam celebrando. Enquanto eles ficavam dentro de casa, no quintal, a família toda estava festejando festa de 7 dias. E aí eles saíam, e aí eles continuavam festejando junto com o esposo e com a esposa. Então era uma baita festa, e era isso que acontecia. Então, nesse período em que José pediu a Maria em casamento, ela aceitou. Ele foi para a casa do pai dele e a Maria ficou na casa do pai dela, esperando a construção da casa. Foi nesse período que ela engravidou do Espírito Santo. Por isso que ela era casada, mas não tinha sido desposada pelo marido, então ela ainda era virgem. E aí esperou, José esperou ela ter o Jesus nascer para depois eles terem uma vida de casal normal. Guarda bem essa história de como que era o pai. Oi? Ela ficou grávida 9 meses, normal, como qualquer outra mulher? Sim, ficou 9 meses. A gente não tem certeza dos dias exatos, né? Mas foi uma gravidez normal, como de uma mulher, como nós até hoje. Beleza. Aí ela soube da gravidez, né? Que o anjo Gabriel é bonitinho porque Deus ele é tão bacana que ele até quando ele quer nos usar de uma maneira diferente, fora do comum, ele pergunta para a gente, né? Se nós queremos isso. E o anjo Gabriel foi lá falar com a Maria. Eu até imprimi uma foto aqui. Sabe por que eu imprimi essa foto? Porque quando a gente fala assim, o anjo Gabriel, a gente tem uma imagem na cabeça daqueles anjinhos fofinhos, bonitinhos. Gente, mas anjo Gabriel era um dos maiores guerreiros que tinham, um dos mais fortes, potentes que tinha. E eu falei, deixa eu imprimir uma foto de um anjo bem poderoso, assim, poderoso na nossa imaginação, né? Eu acho que ele era muito mais do que isso. Mas foi a melhor foto na internet que eu achei. Eu falei, deixa eu mostrar um anjo bem poderoso para tirar aquela impressão daquele anjinho fofinho que foi falar com a Maria. E aí ele pediu para ela, né? Ele falou, olha, Deus quer. Aí ela falou, eu aceito. E aí o Espírito Santo veio sobre ela e ela engravidou. E aí ela foi, quando ela estava no início da sua gestação, ela foi visitar a sua prima. Aqui é a Maria e a prima dela. A prima dela é a mãe de João Batista. Você quer falar uma coisa? Levantou a mão de novo, acho que está levantando. Então, eu queria entender como que José entendeu essa gravidez. Ele não, no início ele não aceitou,
a ideia da esposa dele estar grávida, ele achou que ela tinha traído ele, e ele estava pensando em abandoná-la. Mas daí ele teve um sonho, e no sonho um anjo de Deus veio falar com ele e falou para ele: não se preocupa, quem ela está esperando é filho de Deus, ela não te traiu, e ele vai ser o nosso Salvador, né? O Salvador da humanidade. Então, não se preocupa, fique em paz. E ele entendeu que aquele sonho era Deus falando com ele, e ele ficou tranquilo com ela. Mas, a princípio, ele realmente achou que ela tinha traído e ele desejou abandoná-la. Aí ela foi visitar a prima dela, Isabel, que é a mãe de João Batista. E quando a Maria chegou perto da Isabel, João Batista, aqui na barriguinha, ele sentiu a presença de Jesus e ele se mexeu. Ai, gente, isso não é lindo? Fala. Aí a Isabel sentiu ele mexendo, e a Isabel, ela já teve uma revelação do filho da Maria, antes da Maria chegar, porque quando ela chegou, ela já anunciou, falando que ela era a mãe do Salvador, do Messias. Ai, essas histórias são tão lindas. Eu fico emocionada só de reviver em palavras isso. João Batista, ele era descendente da linhagem de Levi, da tribo de Levi. Isso significa que ele tinha, ele pertencia a uma tribo de sacerdotes. Ele tinha a possibilidade de ser um sacerdote. Por isso também que Deus usou a vida dele, porque os sacerdotes eram aqueles que tinham mais contato, ou só eles, né, que tinham contato direto com Deus na época. Aí Jesus nasceu, passaram-se os 9 meses e Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu, e ele nasceu lá na manjedoura, onde ficavam os animais, então tiveram os pastores, que os anjos chegaram para os pastores e anunciaram que o Messias tinha nascido, e veio assim, gente, tenta imaginar. Primeiro veio um anjo e falou para os pastores: olha, nasceu o Messias e tal, e aí de repente vem um exército de anjos no céu e começam a cantar louvores dizendo que o Messias tinha chegado, glórias a Deus nas alturas. Nossa, devia ter sido lindo, gente, muito lindo. E aí os pastores vão lá visitar e adorar a Jesus, ainda lá na manjedoura. E quando a gente vê os presépios por aí, a gente vê os pastores, e a gente também vê os 3 reis magos. Só que os 3 reis magos, eles não visitaram Jesus nesse dia aqui do nascimento deles. Por quê? Porque ao 8º dia, Jesus, ele foi circuncidado, que era comum da época. Passado 33 dias da circuncisão, eles tiveram que voltar com Jesus para Jerusalém, para ele ser apresentado, então, ser consagrado dentro do templo. Então, os reis magos, eles foram visitar Jesus depois dessa consagração. Então, Jesus ele era muito pequenininho, né? Ele tinha poucos meses, não tem exatamente a quantidade de meses que ele tinha registrado, mas com certeza ele já tinha mais de um mês, e ele já tinha saído de Belém e já tinha ido para Jerusalém. Então, os magos que foram dar o ouro, incenso, a mirra para ele de presente, não encontraram com ele junto com os pastores. Bom, aí vem aquele negócio: e agora? Só aparece Jesus? Eu até peguei um Jesus aqui, ó. Foto que eu achei na internet, gente. Um Jesus aqui com 12 anos, né? Que o próximo registro da Bíblia é que Jesus, ele tinha 12 anos. Durante esse período que
ele era recém-nascido até os 12 anos, ele fez absolutamente o que qualquer criança judia fazia na época. E, gente, o que toda criança judia fazia na época era estudar muito a Torá. Eles estudavam muito. Desde bebezinho era hábito já os pais irem recitando o que estava escrito na Torá no ouvido da criança para ela já acostumar com aquelas palavras. E a Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, é uma batelada de conteúdo e eles ficavam recitando, e a criança tinha que ir aprendendo, e os pais sempre incentivavam para que ela soubesse de cor o máximo que ela conseguisse da Torá. Por quê? Porque quando chegasse o Bar Mitzvah, que das meninas é aos 12 anos e dos meninos é aos 13 anos, eles iriam ter a independência religiosa na vida deles. O que isso significa? Que até os 12, 13 anos, os pais são responsáveis, por isso que eles vão consagrar criança na sinagoga, os pais são responsáveis pela parte espiritual daquela criaturinha. E a partir dos 12, 13 anos, eles mesmos são responsáveis por eles, a partir daquele momento. Nenhum pai ou mãe judeus tratam os filhos mais como criança a partir dos 12, 13 anos. Trata como adolescente, normal, adulto, mas não mais como criança. Eles já são considerados maior de idade espiritualmente falando. Então, eles vão para o Bar Mitzvah. E as meninas são aos 13, não, aos 12, e os meninos são aos 13 anos que eles se apresentam. Só que quando um menino tem um super destaque, tipo, ele sabe muito, ele já está super preparado aos 12 anos, existe a possibilidade dele fazer o Bar Mitzvah dele aos 12 anos. É um menino precoce, digamos assim. E Jesus, é claro que ele era precoce, né? Talvez os pais não tenham se dado conta, não tenham pensado, nossa, eu posso apresentar meu filho no bar, fazer o bar mitzvah dele aos 12. Mas Jesus, que estava ligado em tudo, ele mesmo foi para a sinagoga. Então, eles estavam indo para Jerusalém. Isso, para Jerusalém. Os pais tinham ido para Jerusalém para fazer esqueci como é que chama, licenciamento, acho que é isso. Eles tinham que fazer o registro lá, sabe? Ir lá e dizer assim, ó, eu tô vivo, meu nome é tal, tal, fazer um alistamento lá. E aí, todo mundo, cada tribo tinha uma sede que tinha que ir. E como eles eram da tribo a mesma tribo de Davi, gente, como é que chama a tribo de Davi? Judá, Judá. Isso aí, Judá. Perfeito. Obrigada, Ana e João, que me ajudaram. A tribo de Judá, tinha me fugido o nome. Então, toda a tribo de Judá, quando ia fazer o licenciamento, eles iam para Jerusalém. Então, para Belém e Jerusalém, eram os locais que a tribo de Judá sempre ia. Então, eles foram lá fazer o licenciamento lá, o alistamento, e eles fizeram tal, e comemorar. Gente, eu estou falando besteira, né? O licenciamento eles foram fazer quando Jesus nasceu. Agora eles foram para comemorar a Páscoa, era uma comemoração de Páscoa. É isso que dá, não deixar as anotações aqui, fazer as coisas de cabeça, né? Eles foram comemorar a Páscoa, uma vez por ano, todo o povo ia comemorar a Páscoa.
E nesse dia, eles comemoraram, ficaram dias e dias lá celebrando a Páscoa, se eu não me engano, são 8 dias de festa de Páscoa. E aí, quando eles estavam voltando, eles perceberam que Jesus não estava indo junto com eles. E aí eles voltaram. Quando eles voltaram, eles encontraram Jesus dentro da sinagoga falando com os doutores da lei, que são os sacerdotes e sumos sacerdotes. E eles estavam, assim, tipo, super debatendo a lei. E Jesus, o que ele estava fazendo, na verdade? Ele estava fazendo o próprio bar mitzvah, que nada mais era do que isso. A criança ir na sinagoga, como está aqui assim, né? Ele vai na sinagoga, abre o livro da lei, discute o livro da lei, é o Torá, né? Eles discutem com os sacerdotes e sumos sacerdotes, e eles também declaram de cor, né? Falam de cor o que é que está escrito no Pentateuco, que é o Torá, né? Os 5 primeiros livros. Então, Jesus, ele estava fazendo o bar mitzvah dele, naquele dia que ele ficou na sinagoga para trás, com 12 anos de idade, ele estava fazendo o bar mitzvah dele. Aí vocês vão falar assim, tá, legal, mas depois desse episódio dos 12 anos dele, a próxima coisa que aparece já é Jesus com 30 anos. Onde Jesus estava? No deserto, não sei o quê, não sei o quê. Se alguém quiser dar uma sugestão de onde Jesus estava, pode abrir o microfone e falar. Dos 12 aos 30 anos, onde será que Jesus estava? Ninguém, né? Naquela época, quando uma criança se destacava no bar mitzvah dela, quando um menino se destacava num bar mitzvah dele, os sacerdotes, se eles vissem um potencial real naquela criança, eles o convidavam para a escola dos rabinos, dos mestres. O que é isso? A criança começa a frequentar a sinagoga, muitas vezes é a própria casa do rabino, a criança passa da manhã até o anoitecer com o rabi dele, com o mestre dele, aprendendo. Aí ele não vai aprender mais a Torá, porque a Torá ele já deveria saber meio que de cor, conhecer super bem, mas ele vai estudar um livro chamado Misna e um livro chamado Talmud, que são as tradições orais dos judeus, e mais todas as explicações e todas as aberturas das leis, e, por exemplo, assim, lá nos 10 mandamentos está escrito que não se deve trabalhar no sábado. Aí lá no Talmud vai explicar o que é não trabalhar no sábado. Ah, você não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode. Ah, mas e se fizer isso, é pecado? Ah, isso não. Então eles vão pegar tudo que está escrito no Pentateuco, no Torá, e eles vão ficar discutindo aquilo dia e noite, segundo os ensinamentos dos rabis passados, dos presentes, e tudo que eles acham e não acham. E esse período é tanto ensinamento, gente, que as crianças começam a aprender aos 12 anos e tarará, elas se formam, entre aspas, aproximadamente com 30 anos de idade. Então, o que significa? Que Jesus viveu dos 12 anos dele até os 30 anos estudando dentro das sinagogas, dentro das casas dos rabis, aonde o rabi, se ele ia fazer alguma coisa, tipo preparar os sacrifícios, as ofertas, os alunos dele estavam juntos. Eles costumavam ter poucos alunos. Então foi isso, o mistério do que aconteceu com Jesus dos 12 aos 30 anos dele, foi isso.
E aos 30 anos dele, ele foi para a sinagoga. Ele foi para a sinagoga fazer o primeiro, não vou chamar de discurso, né? A primeira ministração dele na sinagoga, aos 30 anos de idade. Ele, aliás, antes disso, ele foi batizado. Eu tinha, cadê a fotinha dele sendo batizado? Quando ele saiu do seminário, digamos assim, ele foi batizado. Hoje eu estava pensando a respeito desse episódio aqui, do batismo de Jesus, e eu vou falar para vocês a visão que eu tive a respeito disso, que talvez seja surpreendente para vocês a forma como eu compreendi isso hoje. Eu fiquei imaginando as pessoas ao redor de Jesus sendo batizado. Ele foi batizado por João Batista, tá? O primo dele. Eu fiquei imaginando, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele se materializou em forma de pomba. Aqui tá assim, né, ó. Uma pombinha aí. Eu imagino que foi uma coisa muito maior que isso, né? Porque o Espírito Santo se materializou em formato de pomba e ficou sobre Jesus. Por que ele fez isso? Porque ele queria que as pessoas ouvissem. Só isso, simplesmente isso. O Espírito Santo queria que todos que estivessem ali vissem a presença dele sobre Jesus. Então, as pessoas que estavam ali, elas estavam vendo Jesus, o Filho de Deus. As pessoas estavam vendo o Espírito Santo materializado sobre Jesus. E aí, como se isso não bastasse, todo mundo escutou audivelmente a voz de Deus falando: você é o meu filho amado, que eu tenho sentido prazer na tua vida. Ele falando para Jesus, e todo mundo escutou essa declaração de amor de Deus para com Jesus. Então estava o Espírito Santo ali presenciando o batismo de Jesus, o próprio Jesus, Filho de Deus, e a voz de Deus. Gente, imagina que o povo nunca tinha tido contato direto com Deus, de forma nenhuma. Só o sacerdote, só o sumo sacerdote escutava a voz de Deus naquele tempo, mas ninguém via Deus, ninguém via o Espírito Santo, ninguém escutava o Espírito Santo, ninguém escutava Deus. E de repente, no momento do batismo de Jesus, eles se manifestam. O Espírito Santo se torna visível. A voz de Deus, todos os que estão lá escutam, e todos estão olhando para o Filho de Deus. Se Deus me perguntasse qual momento, você só pode escolher um momento de todo o passado para você voltar e assistir com os seus olhos o que aconteceu, gente, a partir de hoje, esse é o meu momento. Sem dúvida nenhuma, eu diria para Deus, Deus, eu quero ver o batismo de Jesus. Eu quero assistir essa união de vocês três ali nessa terra. Quando a gente morrer, a gente vai encontrar com eles, né? Mas aqui nessa terra, poder ver Jesus, ver o Espírito Santo e escutar a voz de Deus tudo ao mesmo tempo, ai, sem dúvida nenhuma, eu diria, é o batismo de Jesus que eu gostaria de assistir. Bom, então Jesus ele foi batizado, daí logo depois do batismo dele, ele foi levado para o deserto para fazer aquele jejum de 40 dias, 40 noites, ele sofreu as tentações, e quando passou por esse período, ele estava considerado pronto para o ministério dele, ele iniciou o ministério dele falando na sinagoga. Quando ele terminou de falar na sinagoga, ele sentou numa cadeira chamada cadeira de Moisés, que é uma cadeira que só sentava quem tinha muita autoridade perante as leis, perante o sinédrio, perante as autoridades da época. Então,
Jesus ele tinha autorização para pregar em todas as sinagogas, que hoje nós chamamos de igreja, ele tinha autorização para falar onde ele quisesse, ele tinha autorização para ser um mestre, ele era chamado de rabi, mestre, e é por isso que ele chama os discípulos dele. Era normal o próprio mestre, o próprio rabi, ele escolher os discípulos, como Jesus foi escolhido para ser um discípulo do mestre dele, que nós não temos o nome de quem era o mestre dele, ele foi escolhido para ser o mestre de Jesus, Jesus também escolheu os seus discípulos, por isso que ele foi atrás dos 12, na verdade ele foi atrás dos 11, né, e Judas se ofereceu, e Jesus concordou com ele. Aí eu quero dizer para vocês uma curiosidade, que até esse momento, aonde Jesus ele fala a primeira vez na sinagoga, e ele inicia o seu ministério, José, o pai dele, ainda estava vivo. Mas quando Jesus ele termina de aqueles 3 anos e chega no final da sua existência aqui, o pai dele já tinha falecido, o pai dele faleceu em algum momento, que nós não sabemos qual, nesse período. E como que a gente pode saber que o pai dele faleceu se não tem nenhum relato assim, o pai de Jesus faleceu na Bíblia? Porque Jesus, ele era chamado de, quando falava assim, quem é Jesus? Falava assim, Jesus é o filho de José. Quando falavam assim, fulano é filho de ciclano, é porque o ciclano ainda está vivo. Então, quando falavam Jesus, filho de José, é porque José ainda estava vivo. Aí passou um período e pararam de chamar Jesus, filho de José, e começaram a chamar Jesus Nazareno, Jesus de Nazaré. Por quê? Quando o pai falece, a referência que eles começavam a dar antes era filho de fulano. Agora é da cidade de onde ele veio ou do trabalho dele. Então, se ele fosse dentista, ia falar Jesus o dentista. Mas chamavam ele pela cidade que ele nasceu, que na verdade ele nasceu não, que ele foi criado, né, que ele nasceu em Belém. Mas ele foi criado em Nazaré, ele era conhecido em Nazaré, então falavam Jesus de Nazaré, Jesus Nazareno. Então nós sabemos que a partir do momento que começam a chamar de Jesus de Nazaré, é porque o pai dele já faleceu. E o pai dele, acredita-se que ele já tinha bastante idade quando ele se casou com a Maria, e acredita-se que a Maria era muito jovem quando ela engravidou de Jesus, jovem mesmo, tipo uns 13, 14 anos, que era super comum ser desse jeito. Aí, o próximo evento é muito lindo. É a entrada, aí Jesus faz os milagres, eu estou pulando os ensinamentos, os milagres, senão eu não consigo terminar a história de Jesus. Então, é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Lembra disso, que ele entra montado num jumentinho, e aí tem as pessoas com os ramos jogando e aclamando, bendito o Cordeiro que tira o pecado do mundo, bendito é o Cordeiro de Deus. E vocês algum dia já se perguntaram como que como que Jesus estava chegando na cidade e tinha uma festa, as pessoas nem sabiam que ele estava chegando, gente. Como que tinha uma festa para Jesus? Como que estavam anunciando que Jesus era o Cordeiro de Deus? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu já parei. Então eu fui pesquisar. O que acontecia que as pessoas estavam clamando? Bendito é o que vem em nome de Deus. Jesus ele estava lá
Monte das Oliveiras, que fazia parte do percurso, né? Se você ler a história na Bíblia, vai ver que o percurso que ele estava fazendo, ele passou pelo Monte das Oliveiras e depois ele já ia entrar na cidade. Antes de entrar na cidade, ele falou para os discípulos: corre lá na frente, pega um burrinho para eu vou montar em cima e eu vou entrar. A entrada principal, que dava de frente para o Monte das Oliveiras, era uma porta, como eu já falei da outra vez, né? Eles dão nomes para as portas, para os portais. Era uma porta chamada Porta Dourada. Era uma porta aonde o sacerdote ele também usava para entrar na cidade. E nesse período, que era o período de Páscoa, exatamente, nossa, que coincidência, não, Jesuscidência. No dia em que Jesus ia entrar na cidade, era o mesmo dia que o sacerdote ele ia buscar o cordeiro pascual. O cordeiro que é sacrificado para tirar o pecado, para trazer a purificação para o povo. Então, o sacerdote, ele ia até Belém buscar um cordeiro. Por que que ele ia para Belém? Porque em Belém é onde estavam os melhores criadores, os melhores pastores, os melhores animais. Então, o sacerdote saía, ia até Belém procurar um animal perfeito, sem mancha, sem defeitos, sem machucados, sem nada, para ser o sacrifício perfeito. E ele trazia carregando, ele entrava por essa porta dourada carregando esse cordeiro para ser o sacrifício. Então, as pessoas aguardavam ansiosamente a entrada do sacerdote carregando o cordeiro, porque era o sacrifício que ia purificar a vida deles. Então, eles estavam clamando: bendito é o cordeiro que vem em nome de Deus, que vem purificar as nossas vidas. E eles ficavam cantando, clamando isso, com palmas, para colocar tudo aquilo era para o cordeiro que o sacerdote estava trazendo. Então, o sacerdote entra com o cordeiro e Jesus entra com o burrinho no mesmo momento que as pessoas estão aclamando para aquele cordeiro, elas aclamam por Jesus ao mesmo tempo, talvez sem perceber, mas elas aclamam por Jesus. Jesus entrando carregado pelo burrinho, como o cordeiro que iria morrer para trazer a purificação para as nossas vidas. E quando Jesus entra, ele entra montado no burrinho. E apesar da gente ter essa cultura hoje em dia de que burrinho parece que é um bichinho que não tem tanto valor quanto um cavalo, por exemplo, tanta imponência, o burrinho, ele era considerado um animal da realeza naquela época, tanto quanto o cavalo. Então, os reis, eles tinham cavalo e eles tinham burro. Quando um rei montava num cavalo e ia para algum lugar, ele estava indo para ser um rei de guerra, ele ia para lutar. Mas quando o rei montava num burrinho e ia para algum lugar, ele estava indo em sinal de paz. É como se nós carregássemos aquela bandeira branca hoje em dia, né? O rei, ele montado num burrinho, já era um sinal de que ele estava indo em paz, que ele ia trazer algo bom para aquele local onde ele estava indo. Então, quando Jesus ele entra em Jerusalém montado no burrinho, ele entra como um rei que vem trazer a paz e, ao mesmo tempo, ser o cordeiro do sacrifício pascual para purificar as nossas vidas. Gente, fala se isso não é lindo demais. É lindo demais. E aí Jesus, ele reúne os 12 apóstolos dele, os discípulos dele, para fazer aquela santa ceia, aquela última ceia.
E nessa reunião, ele celebra a Páscoa, né? A gente fala Santa Ceia, mas era uma ceia de Páscoa. E ali naquela ceia de Páscoa, ele pega o pão e ele fala que aquele pão era o corpo dele, que seria partido na cruz, e ele pega o vinho e ele fala que aquele era o sangue dele que ia ser derramado na cruz. Agora, olha que lindo. Jesus, nessa ceia de Páscoa, ele explica para os apóstolos deles, para os discípulos dele, o que de fato ele estava trazendo para a humanidade através do sacrifício dele. Ele explica explicitamente que ele ia passar pelo sacrifício, que ia ser um sacrifício para trazer a restauração da humanidade. E aí ele pega a taça de vinho e ele dá para os discípulos tomarem. Vocês lembram que o esposo, o homem, dava a taça de vinho para a mulher, para se ela aceitasse ela tomar? Nesse momento que Jesus explica o dote dele, né, que é o sacrifício dele na cruz, ele entrega a taça de vinho para quem quisesse tomar. E ele fala que, de agora em diante, a celebração da ceia ia ser a celebração, não mais da saída do Egito, lá, da libertação da escravidão para a liberdade, mas que seria uma libertação da escravidão para a liberdade, mas através de Cristo, sem mais sacrifícios, sem mais religiosidade, aqueles rituais de purificação, de perdão de pecado, não. Agora, como lembra que eu falei, o véu rasga e a pessoa tem livre acesso direto com Deus, então, quem aceita tomar do cálice de Cristo junto com ele, essa pessoa passa a ter esse livre acesso com Deus e não precisa mais de intermédio nenhum. Então, Jesus celebra a Páscoa ali com eles, e depois da Páscoa, ele vai para o Getsemane, fazer aquela oração, né, que ele sua sangue, vocês lembram disso? Ele estava numa tensão tão grande, e a ciência prova que isso é totalmente possível, a pessoa suar sangue quando está num estresse absurdo. E Jesus sabia o que ele ia passar, ele sabia, e ele estava numa tensão muito grande, sabendo do sofrimento que ele ia ter, e ele chega ao ponto de falar: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, que é tão difícil, mas antes, eu não quero que faça a minha vontade, mas a tua. Se a tua vontade realmente é que eu passe por tudo isso, eu vou passar por tudo isso. E eu vou confessar para vocês que eu tenho uma dúvida dentro de mim, porque sempre que a gente pensa assim, o sofrimento de Cristo era tão grande que ele pediu para não passar por aquilo. Ele sabia que, as dores seriam por um período de tempo, e um período de tempo curto, né? Quando a gente pensa em uma vida, pensar em um dia de sofrimento é um período de tempo curto. Mas Jesus ia passar por uma dor que nós não conseguimos imaginar. Imagina uma pessoa pura, sem pecado nenhum, que sempre teve, desde o dia em que existiu, passou milhares de anos e não teve um momento sequer que Jesus saiu de perto de Deus. Eles sempre tiveram contato absurdamente íntimo. Ele chega a declarar para os discípulos: eu e o Pai somos um. Então, ele e Deus estavam ligados, que nem unha e carne, né? A gente brinca. Eles estavam entrelaçados. Era como eles são um só.
Mas quando Jesus estava na cruz e ele recebeu a carga de pecado de todos nós em cima dele, o que ele declara? Pai, por que me abandonaste? Gente, eu não consigo imaginar a dor que Cristo sentiu quando ele experimentou na pele dele o que é o pecado. E nem é o pecado dele, é o nosso. Ele experimentou na pele dele o que é a dor do pecado, a dor da separação de Deus. Esse momento, eu acho que era o qual Cristo estava se referindo, porque ter Deus separado dele doía mais do que todos os açoites, do que os pregos entrando na sua pele. Ter Deus separado da vida dele foi a dor mais terrível que ele sentiu. Então, ele passou por tudo isso. E ele foi crucificado. Ele sentiu a ausência de Deus por minha causa, por sua causa. Ele sentiu a ausência de Deus. E ele... Ai, deixa eu respirar. E ele foi crucificado É que eu tenho um detalhe aí na crucificação que eu quero compartilhar com vocês. Ele foi crucificado às 9 horas da manhã. E quando foi meio-dia, o céu escureceu. E o céu ficou escuro do meio-dia até as 15, 3 horas da tarde. Então as pessoas falam, ai, teve um eclipse, porque há registro, sim. Se você coloca lá no negocinho lá da NASA, fala que naquele dia, que hipoteticamente foi o dia que Jesus morreu na cruz, que teve um eclipse solar. Só que, gente, não existe eclipse solar que faz com que o mundo fique na escuridão por 3 horas. Não existe. O que existe é uma parcela e tal. Dá uma googada aí que vocês vão ver. Não existe o céu ficar escuro por 3 horas. Não existe isso. Isso foi algo espiritual que aconteceu no momento em que Jesus estava nas últimas 3 horas dele ali na cruz. Então, Jesus declara que Deus podia levar o espírito dele. Ele falou, Senhor, eu entrego o meu espírito nas tuas mãos. E na hora em que ele falou isso, o véu rasgou. Lembra, gente? O véu rasgou. Abriu o lugar santo dos santos. Mas não foi só isso que aconteceu. Nesse momento teve um terremoto. E esse terremoto foi, na verdade, para abrir algumas tumbas, e muitos mortos ressuscitaram nesse dia, nesse momento em que Jesus morreu na cruz. E aí Jesus foi sepultado. E uma curiosidade aqui também, ele foi sepultado e as mulheres que tinham preparado, era hábito, né, passar uns óleos cheirosos, acho que é unguento que chamava, no corpo do falecido, para depois colocar os tecidos e eu nem sei direito para que é isso, para preservar melhor, enfim. E aí a Maria e a Marta, a Maria e Marta, gente não. Maria e a Maria Madalena, elas tinham preparado esses óleos com especiarias para ir passar em Jesus. Só que já tinha passado das 6 horas da tarde, e aí a virada do dia do judeu né, 6 horas, é a hora que o sol se põe, né? A gente fala 6 horas porque é mais ou menos nesse período. O sol já tinha se colocado, né? Já tinha ido embora.
e aí elas não podiam mais trabalhar, e isso é considerado um trabalho para o judeu. Então elas guardaram esses óleos com essas especiarias, e no sábado elas foram. Não, o sábado elas não podiam. Elas não podiam trabalhar, foi no domingo. No domingo elas foram na sepultura porque elas queriam passar esse óleo em Jesus. Na verdade, elas chegaram lá sábado, né, à noite, porque a hora que se põe o sol já é considerado domingo. Então elas foram, na verdade, de noite, lá no túmulo de Jesus, para passar o óleo no corpo de Jesus, e aí já tinha vindo um anjo, aberto a tumba, né, tirado a pedra do meio da frente, ficou sentado lá na pedra, e aí ele avisou elas, olha, ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. E aí elas até entraram, olharam e saíram, e enquanto elas ainda estavam no jardim ali perto, Jesus apareceu para elas, conversou com elas. Depois Jesus apareceu para os discípulos, ele até comeu com os discípulos, porque eles ficaram assim, mas será que é tipo um fantasma, né? Ele falou, não, gente, eu ressuscitei com o meu corpo mesmo, carne e osso, quer ver? Ele foi lá, comeu com eles, e depois Jesus apareceu para tanta gente, que a gente tem um relato bíblico que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. E aí eu anotei aqui um trecho da Bíblia que está em João 17. Anotem, João 17, guarde na mente de vocês e depois vocês vão ler. Porque esse capítulo é quando Jesus estava no Getsemane, fazendo aquela oração com Deus. Gente, naquele momento que Jesus estava antes dele morrer, ele pensou em mim, ele pensou em você, ele pensou em todos nós. E ele fez uma oração a Deus por nós. Você acredita nisso? Ali no João capítulo 17, tem uma oração que Jesus fez pela minha vida, pela sua vida. Vocês conseguem imaginar isso? Jesus pensou em você naquele dia e ele pediu a Deus por você. Ele fez uma oração por você. Ele fez uma oração por você se você já é cristão, porque ele especifica muito bem. Não é por todos que eu estou fazendo essa oração. Eu estou fazendo uma oração por aqueles que creem que eu sou o caminho, a verdade, a vida. Aqueles que creem que é só por mim que eles vão conseguir chegar até Deus. Então, por essas pessoas, Deus fez essa oração. E eu encerro a nossa aula dessa maneira. E aí eu quero saber se vocês têm perguntas a fazer. Eu acho que eu já vou parar a gravação para vocês ficarem mais à vontade, que eu sei que vocês não gostam muito de que fique gravado, né? Por mim, tudo bem. Quer perguntar, então, ao vivo? Eu quero perguntar. Pergunta na gravação, vamos lá. Você falou do cavalo, né? E do jumentinho. Uhum. Que, na verdade, o jumento tinha grande valor. E não é o que a gente estuda, o que a gente aprende durante toda a vida, né? A gente aprende que ele entrou com o jumentinho justamente porque ele simbolizava a humildade. Aquele bichinho mais pobrezinho, né? E isso era um tapa na cara dos judeus da época. Então, isso nunca existiu. Não, isso é um conceito que as pessoas, elas pegam o quê? O que nós temos na sociedade hoje e transferem para a história. Só que quando você vai estudar uma história, você não pode estudar com os conceitos de hoje em dia. A gente tem que estudar a história com o conceito da época, com o que acontecia na sociedade naquele momento. E por muito tempo, a Bíblia foi interpretada pelo conceito que nós vivemos hoje. E não pode ser assim.
Hoje nós temos acesso a muita coisa que não tinha antes, né? Então eu daqui da minha casa consigo ter acesso a estudos a coisas que os judeus têm registrados lá em Israel. Então a gente consegue chegar à verdadeira interpretação, ou pelo menos o mais próximo da realidade da época. Posso perguntar mais? Pode. Então, e aí quando ele entrou na cidade, as pessoas todas ficavam com aqueles ramos abanando lá, então quer dizer, as pessoas, aquilo lá não era para ele em si, que eles falavam a ovelha, não era só para ele, então eles não tinham o entendimento de que o Salvador estava chegando? Né, eles estavam lá clamando ao Cordeiro que ia trazer a libertação, a purificação, na verdade, né? A purificação, ia fazer um sacrifício do Cordeiro e o povo ia ser purificado dos pecados, iam se tornar limpos. Então, eles estavam aclamando e eles faziam isso todos os anos na Páscoa. Essa festa com os ramos, com o pessoal cantando e engrandecendo e agradecendo a Deus pelo Cordeiro, todas as Páscoas existia. Quando o sacerdote entrava com o Cordeiro pela porta dourada da cidade, todos os anos tinha essa festa e essa aclamação. Então, eles estavam fazendo isso, aguardando o Cordeiro Pascual entrar. E Jesus aproveitou esse momento, porque ele era o Cordeiro Pascual, ele era o sacrifício verdadeiro da libertação, da purificação. Então, ele entrou nesse momento e as pessoas estavam aclamando ao Cordeiro. E ele era o cordeiro. Então, eles aclamaram ao cordeiro que o sacerdote estava carregando, sem saber que estavam aclamando ao verdadeiro cordeiro, que era Jesus. Entendi. Última pergunta. Por que foi necessário que João Batista viesse na frente de Jesus? Eu assisti Chosen, não sei se está alinhado com a realidade bíblica, né? Mas lá ficou muito claro que havia uma necessidade de que existisse João Batista na frente, vindo na frente de Jesus para anunciar, preparar, e eles falam muito isso o tempo todo. Por que essa necessidade de preparar a vinda de Jesus? Ele não poderia ele mesmo vir e fazer o que ele fez, sem o João Batista anunciando? Existe no Antigo Testamento, existem muitas profecias a respeito da vinda de Jesus, muitas, muitas, muitas mesmo, e lá no Antigo Testamento, as profecias sempre falaram que tinha uma pessoa que viria antes, que anunciaria a chegada do Messias. E lembra da história do casamento? Quando o noivo estava indo buscar a esposa, o padrinho ia anunciar antes, ele ia na frente anunciando, o noivo está chegando, o noivo está chegando. Então, tudo na realidade é uma preparação para que as pessoas olhassem para Cristo e não tivesse um cisco que falasse assim, ai, mas será? Então, Deus, ele preparou a história de uma maneira que ficou tão cheia de detalhes a chegada de Cristo, que tudo se cumpriu na vida dele, que não tinha como alguém dizer, será que ele é o Messias? É claro que tinha pessoas com intenções más e políticos e querendo que fosse diferente e fizeram um caminho torto aí, negando a Cristo. Mas quando você vai estudar todinha a história do Antigo Testamento, ver todo como que era feito o anúncio da chegada do Messias, Jesus ele vem e cumpre tudo detalhadamente. Deus fez questão de encher de detalhes a história de Cristo para que não houvesse como alguém dizer, mas será que é ele mesmo? Tanto que até hoje judeus se convertem a Cristo quando realmente vão estudar a história e falam, meu Deus, realmente, ele é o Messias esperado. Entendi. Obrigada por hoje só de perguntas.
Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vou parar a gravação, só para não ficar muito cansativo para quem está assistindo. Então, até a próxima aula para quem está assistindo pelo YouTube. E por hoje é só.